Campinas recebeu uma visita muito importante na Casa da Criança Paralítica. O palestrante Henrique Ribeiro, de 39 anos, que até os 28 levava uma vida normal. Jogava bola, jogava tênis, andava de bicicleta, andava a cavalo, tocava violão. Porém, após o administrador de empresas concluir um mestrado na Espanha, ele recebeu um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença conhecida como ELA, em que aos poucos os pacientes perdem os movimentos das pernas e dos braços, a degeneração progressiva dos neurônios motores no cérebro e na medula espinhal, ou seja, esses neurônios perdem sua capacidade de funcionar adequadamente. Olha, uma palestra com forte componente emocional, uma história de superação. Ele conta como supera todos os dias os obstáculos, sempre contando com o apoio da família e dos amigos também. O presidente da Casa da Criança Paralítica de Campinas considerou muito importante, pela história de vida, a palestra do Henrique Ribeiro. Primeiro que eu acho que a gente tem que ver a palestra do Henrique Ribeiro como uma história de superação, né? Esse é um rapaz com 28 anos, ele começou a sentir os primeiros sintomas dessa doença, né, que ele tem, que é a ELA, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Ele estava fazendo, acho que, mestrado na Espanha, né? E lá ele se constatou os primeiros sintomas, né? E aí, ao invés dele se resguardar, vamos dizer assim, ele passou a fazer palestras motivacionais, para mostrar para as famílias, sobretudo para as famílias, né? O sentimento da empatia, né? Trazer para a família que existe sim condições de conviver com uma pessoa com deficiência física, que no caso dele é muito mais grave, eu diria. Henrique Ribeiro usou o diagnóstico não como uma sentença de morte, mas sim como um combustível para ajudar pessoas que vivem em situações semelhantes. Na Casa da Criança Paralítica de Campinas, tem vários serviços à disposição de pacientes. Nós oferecemos um trabalho multidisciplinar, então a criança entra aqui sendo atendida por vários setores. Fisioterapia, fono, nutrição, assistência social, terapia ocupacional, o setor de psicologia e o pedagógico também. Eu estou aqui com a Márcia Gonçalves, tem 30 anos, tem paralisia cerebral, mas todo mundo aqui na Casa da Criança te chama de Marcinha. Então vou te chamar de Marcinha, pode ser? Pode ser, André. Bom, eu queria que você falasse sobre a importância dessa palestra em termos de motivação. André, deixa a gente mais forte, mais para a gente pensar mais para frente, o que a gente quer da vida, o que vai ser da gente, que nem tem muitas pessoas que vão para casa e ficam pensando besteira, sendo que se assistir a palestra vai se sentir melhor, vai ter algo para pensar, para refletir. A Marcinha tem razão, a palestra foi muito bacana. A Bruna é mãe da Camila e gostou bastante. A Camila tem paralisia cerebral. Foi diagnosticado no parto. Depois a gente veio, quando ela tinha 2 anos, ia fazer 2 aninhos, a gente veio pra cá, iniciou o tratamento, hoje ela vai fazer 8 anos, já vai fazer 9 anos. Que bacana ver uma palestra de motivação assim, né? É bom dar esperança pra gente, energia pra gente, ver que vai ficar tudo bem. Porque é assim que você descobre, você acha que que o mundo acabou, né? Mas depois você vê que dá tudo certo. Henrique Ribeiro se comunica da seguinte forma: ele escreve os textos, transforma-os em áudio e monta a apresentação em forma de PowerPoint. Tudo com leitor óptico instalado no computador. Repare nos olhos dele. É desse jeito que ele passa a mensagem. Eu perguntei se ele se inspira no físico inglês Stephen Hawking. Henrique Ribeiro respondeu assim: Stephen Hawking, desde que tive o diagnóstico, sempre fui uma referência e fonte de inspiração, me mostrou que é possível realizar grandes feitos, mesmo com as limitações impostas pela doença, e viver muito tempo. Hawking atribuía a longevidade à sua teimosia. Nesse sentido, sou igualmente teimoso e gosto de contrariar as estatísticas e expectativas de evolução da doença. Além disso, ele abriu caminho para outros portadores de ela, como eu, já que muitas tecnologias disponíveis hoje foram desenvolvidas pensando no caso dele. E sobre a palestra em Campinas? É uma grande satisfação poder compartilhar com as pessoas um pouco da minha história de vida ou o conhecimento que adquiri trabalhando no Mobilize Brasil. Eu e meus pais gostamos muito de ajudar pessoas que estão passando por situações semelhantes a que já passamos.
Acredito que a maior lição que aprendi na vida é não desistir jamais, mesmo quando os obstáculos à nossa frente parecem intransponíveis. Eu recebi uma sentença de morte chamada esclerose lateral amiotrófica e me recusei a cumprir. Apesar das limitações, eu não sou a minha doença, sou o que escolhi ser.